Por conta da chuva e das rajadas de vento, a única coisa que pensava era: por favor, não caia. Ali, 24 amigos testemunharam Gary cumprir o desejo final de sua amada, espalhar suas cinzas no mar. Na direção oposta, uma cortina cinzenta se impôs. Logo a chuva atingiu nossos ombros, seguida por um arco-íris. Philip, um artista local, levantou o queixo. A beleza deste clima é a sua mutabilidade. Assim como a tristeza, acrescentei. Nos meus 37 anos de vida, fui golpeada pelo terror e pela grandiosidade do luto. Mas esta viagem à Irlanda não foi sobre mim. Seu nome era Alison Wilkie, mas ela usava Alison W. Griffon, inspirada na criatura mitológica que simboliza coragem e força. Eu só me encontrei com Alison uma vez. Naquela tarde luminosa de Los Angeles em 2015, ela visitou meu apartamento com Alan para discutir um projeto de filme. Eles colaboraram durante anos e, no momento em que ela faleceu, ela estava trabalhando como produtora no programa da Netflix The OA. Quando nos sentamos ao redor da mesa há 4 anos, Alison me disse que estava por voltar a Dublin, na Irlanda, onde ficou por 6 semanas durante um retiro de escrita, 11 anos antes. O primeiro diagnóstico de câncer de Alison foi em 2011, quando ela tinha 38 anos. Na época, ela e Alan buscavam atores para um projeto que planejavam começar a filmar em breve. Mas mudaram de ideia e resolveram fazer um documentário sobre a luta de Alison contra o câncer. No filme, você vê Alison na sala de cirurgia, momentos antes de sua mastectomia, e novamente após a cirurgia de reconstrução de mama, quando um tatuador gravou asas triunfantes nela. Alison lançou o documentário em 2014 e criou uma fundação para ajudar outras pessoas a combater o câncer. Mas apenas 2 anos depois, em uma cama de hospital, ela disse a seu parceiro, família e amigos mais próximos que estava morrendo: seguida de tudo vai ficar bem. Senti-me indigna de estar presente ao lado de pessoas como seu parceiro Gary, com quem ela trocou centenas de bilhetes de amor, seu pai Doug, que a conhecia como uma criança de cabelos claros, ou sua amiga Alia, que lavou sua roupa quando ela não conseguia levantar os braços. Eu não era Alan, que vasculhou mais de 100 horas do documentário de Alison quando ela ainda estava viva, porque ela não suportava fazer isso sozinha. Na época, Alison tinha acabado de completar seu tratamento de quimioterapia e seu cabelo havia crescido novamente. Ela não estava pronta para reviver as partes mais assustadoras de sua batalha. Nem era Philip, que gerencia uma galeria de arte em Laing, cidade no litoral irlandês, próxima a Dublin, que brincou com sua esposa no dia em que conheceu Alison, 11 anos antes, dizendo que ele convidara uma loira californiana para sua casa. Durante a batalha contra o câncer, Philip colocou uma foto de Alison saudável em um dos lugares favoritos dela, o místico Santuário do Poço de St. Brigid, próximo às falésias, cuja água teria poderes curativos. Peregrinos costumam deixar fotos e lembranças de entes queridos doentes ou que partiram na caverna úmida. Philip enviara a Alison uma foto dela entre a tapeçaria de totens, um lembrete de que a Irlanda de Alison estava com ela, enviando energias para que ela se curasse. Como cantora funerária há mais de 2 décadas, aprendi a não hesitar quando uma pessoa em luto solicita sua presença. Através da dor da perda, se alguém pode pensar em algo, qualquer coisa que possa ajudá-los a refazer a vida, isso é um dom. Depois da morte de Alison, 2 de seus amigos encontraram filmagens dela conversando com a câmera. Algumas eram fragmentos de um diário em vídeo da época de Alison na Irlanda, outras de sua batalha contra o câncer que não foram usadas no documentário. O plano era que os 24 amigos e familiares mais próximos de Alison se filmassem sempre que se sentissem inspirados e gravassem entrevistas para um novo filme sobre o luto. Assim como Alison aproveitou a câmera para transformar seu sofrimento em arte, nós também. Quando desembarcamos no aeroporto de Dublin, Alan me entregou sua câmera. A jornada foi tão intensa para aquelas pessoas quanto tinha sido para Alison. Era um movimento de cura, para lembrar-se dela alegremente e sorrir novamente,
como Alison desejaria. Durante sua passagem pela Irlanda, Alison escreveu sobre bruxaria e feitiços. Ela visitou trilhas de fadas irlandesas em florestas pontilhadas de casas em miniatura que seriam habitadas por espíritos. Anos mais tarde, depois que Alison conheceu Gary, ela inventou uma elaborada história de fadas para suas duas filhas pequenas e deixou cartas e pistas para mantê-las encantadas, mesmo depois de sua morte. Em homenagem a Alison, caminhamos na chuva e na lama para visitar uma trilha de fadas. Descobrimos pequenas casas e minúsculos varais enfeitando os jardins de uma mansão do século XVIII, o Falls Hotel e Spa. Nos nossos jantares no Fitz, ouvi histórias sobre Alison. Os olhos azuis de sua tia Alice se encheram de lágrimas quando ela me contou que Alison colocava os outros em primeiro lugar, mesmo quando estava doente. Seu pai de 86 anos falou com seu sotaque de Long Island sobre seus verões navegando juntos. Com cada memória compartilhada por aqueles que a amavam, tornei-me uma testemunha, uma guardiã de partes da vida de Alison, e promete não esquecê-las. No dicionário de Cambridge, uma definição do verbo testemunhar é um comando, seja a pessoa que vê. Aqui estava eu, vivendo, respirando evidências de que alguém que eu mal conhecia tinha amado. No momento em que Gary me pediu para acompanhá-lo no bar do Hotel Duolin, onde ele filmaria sua entrevista sobre Alison, meu sentimento de indignidade havia desaparecido. Ele me convocou como sua testemunha. Senti uma pontada de honra semelhante a quando um pai me pediu para cantar Danny Boy no funeral de seu filho, me confiando sua dor, e quando uma professora do ensino médio pediu para eu ensaiar um hino com ela, uma música que eu cantaria em seu funeral meses depois. Perguntei a Gary por que ele queria minha presença, se ele podia ter escolhido alguém que os conhecesse melhor. Ele me disse que eu entendia o processo de luto e a magia que Alison trouxe e ainda traz para ele. Mais cedo naquela semana, Gary confidenciou que acreditava que Alison o havia visitado por meio de sinais, alguns tão fascinantes quanto os de quando ele se deparou com uma porta de fada. Talvez ele tenha detectado que, como Alison, eu estava aberta à magia e acreditaria nele. Na última noite, enquanto comia bacalhau frito e pão integral no Fitz, a amiga mais próxima de Alison, Mary Beth, pediu que eu ficasse em sua linha de visão durante a entrevista. A câmera começou a gravar, e Mary Beth me disse que quando as coisas pareciam insuportáveis, quando a vida ficava louca, como Alison a chamava, ela a encorajava a transformar uma situação negativa em borboletas. Os 24 integrantes da jornada se aproximaram quando Gary espalhou as cinzas de Alison nas falésias de morrer. Colocamos nossos braços ao redor um do outro, muitos de nós estranhos até aquela viagem. Esse vácuo cavernoso que chamamos de luto pode ser escuro e pesado o suficiente para nos esmagar. Mas quando há testemunhas, pessoas que nos veem, ele pode ser leve e iluminado. Quando vi Gary ajoelhar-se em uma elevação e sacudir a urna em direção ao mar, soube que sua forma mudaria para acomodar a perda dela. Podia detectar sua mutação, ele se transformava em borboleta. Naquela manhã dissemos adeus, na manhã em que trouxemos Alison para casa. As falésias, o mar, o dia foram todas nossas testemunhas. Tinha me tornado uma pessoa de luto também, um deles. Agora que você ouviu a história de Alison, também é.